72 horas, tudo pode acontecer. Então, nós estamos numa minissérie de 3 capítulos e que nós abordamos na semana passada que em 72 horas o tempo pode fechar. Em 72 horas a tempestade pode chegar. Na semana que vem nós vamos falar que em 72 horas o céu pode se abrir. Muita coisa pode acontecer em 72 horas. E aí nós falamos na semana passada que há uma alternância de tempos bons e ruins na nossa vida. E que tudo passa, tempos bons passam, tempos ruins passam, tudo passa. Há momentos em que o cenário muda e o tempo fecha, e como a gente responde? E a gente fez uma enquetezinha na semana passada, lembra? Que tipo de pessoa você é? E aí eu listei 3 tipos de pessoas. As pessoas que percebem esse cenário, que o tempo começa a fechar, que a tempestade vai chegar, e ficam muito arrasadas com as pessoas e as situações que atentaram contra a paz. Talvez você tenha marcado que você é esse tipo de pessoa, pessoa número 1. O tipo de pessoa número 2, há pessoas que não percebem que a mudança está chegando e são pegos como quem é pego num caixote na água, quando vem a onda, pega, você vira de cabeça para baixo e vai areia para tudo quanto é lugar. Tem pessoas que são assim, pessoas que lidam com a situação dessa forma. E há pessoas que aprendem a lidar com essa situação e que criam ferramentas para passar cada vez melhor por essas situações. Pessoas que criam ferramentas, que criam mecanismos para passar, porque em 72 horas o tempo pode fechar. Só que depois que o tempo fecha, às vezes a coisa piora, né? Há momentos em que parece que os problemas eles combinam. Eles dão a mão e vêm de turma, vêm todos juntos. Já passou um momento que você fala assim, nossa, tá ruim, e de repente vem algo que faz piorar? Tem momento que é muito ruim. E há momento em que as coisas pioram, a incapacidade nossa de criatividade de pensar que aquilo poderia piorar e acaba piorando. Acaba piorando. E isso é muito, muito, muito complicado. Quando a gente acha que a coisa tá ruim, vem algo para piorar. Então, além do tempo fechado, vem uma tempestade sobre nossa vida. E a gente não sabe muito bem como lidar quando as tempestades vêm. Semana passada, o tempo fechou para os discípulos, porque eles estavam conversando com Jesus, e aí vem aquela situação em que a mulher derrama, quebra o vaso, e aí Jesus fala, o que vocês estão reclamando dela? Ela fez algo preparando meu corpo para a minha morte. Véio, a cabeça daqueles caras deve ter ficado uma loucura. E Jesus reitera essas falas sobre a morte, e aí ele parece que está caminhando para o fim. E aí ele chama a galera para uma ceia, para a ceia da Páscoa. Eles organizam bem, eles perguntam, mestre, aonde vai ser esse ano a nossa ceia da Páscoa? Ele fala assim, vocês acompanham o homem quando vocês entrarem na cidade, que vai estar com um jarro na cabeça. Esse cara, ele vai entrar no estabelecimento. Quando entrar, você vai no mesmo lugar e pergunta, aonde é que o mestre vai fazer a sua Páscoa? E aí, então, eles chegam, perguntam, e o cara fala, é no andar de cima. E aí tem um andar todo preparado para eles celebrarem a Páscoa. E então, na noite da celebração da Páscoa, eles ficam juntos. Comem, bebem, tomam aquela refeição, se lembram, porque a Páscoa é o passar sobre, né? É a celebração de que Deus os poupou da morte lá no Egito. A semana que vem eu vou te contar um pouco mais sobre essa questão, mas eles estavam celebrando uma festa que tinha um significado muito antigo, da salvação do povo e a libertação do povo da escravidão do Egito. E de repente, no meio daquela ceia, Jesus está falando algumas coisas, está rindo, brincando, daqui a pouco ele pega o cálice, mano, dá para os caras e fala assim, ó, toma aí, bebe, porque eu não vou tomar mais do fruto da videira enquanto eu estiver nessa terra. Ele pega, os caras já ficam bolados, ele pega o pão, entrega e fala assim, esse aqui é meu corpo que vai ser entregue em favor de vocês. A cabeça dos discípulos deve ter revirado, fala que esse cara já vem com papo de morte de novo, velho. Quando as coisas estão boas, já vem esse papo de morte. Quando as coisas estão indo bem, já vem esse papinho. Pô, Jesus, assim não dá. Eu não aguento mais isso. Toda vez é isso. E aí na semana passada a gente percebeu que talvez o que prestou mais atenção na situação foi Judas, né? Judas talvez e que sacou melhor essa situação e foi dar um jeito. Só que aí Jesus prediz que ele vai ser abandonado,
Jesus prediz que ele vai ser traído. E os caras falam, é impossível. Pedro até fala, Senhor, eu morro, mas não te largo. Eu morro, mas não te abandono. Aí Jesus chega, vira para ele e fala assim, cara, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Ele fala, Jesus, tu tá louco, é um absurdo. Tu não tá batendo bem. Você tomou uma água do poço lá, alguma coisa aconteceu, você não tá legal, Jesus. Nós estamos juntos, Jesus. Nós estamos juntos, nós vamos reinar nesse trem, tá entendendo? Nós vamos libertar isso aqui. A revolução chegou, Jesus, você não tá entendendo. E Jesus olhava para a cara deles e falava assim, cara, eles não estão entendendo nada, mas eles vão entender. Aí Jesus diz que assim, ó, um de vocês vai me trair. Mano, os caras, você imagina, no meio daqueles 12 que caminharam junto 3 anos, Jesus fala assim, um de vocês vai pular para trás. Um de vocês vai me abandonar. Os caras começam a olhar um para o outro. Sentado naquela mesa, fala assim, eu não vou ser, não sou eu. Todo mundo reafirmou o compromisso, falou, nós estamos juntos. Judas chegou, olhou no olho de Pedro e falou assim, é isso aí, Pedro, nós estamos juntos. Estamos juntos. Só que aí tem um momento que Jesus olha para Judas e fala assim, dá o pão para ele e fala assim, ó, aquilo que você tem que fazer, vai e faz agora. Judas sentiu no coração que Jesus sabia que ele estava tramando traí-lo. Judas vai para um lugar, aí Jesus pega a galera, canta um cântico, canta um louvor a Deus. Ele vai para o Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Era um lugar que eles sempre estavam acostumados a ir, era um lugar bom para eles. E eles vão para lá. E ali, Jesus está angustiado pra caramba. Jesus está cheio da aflição. Jesus pede para os caras orarem com ele, vai adiante, num lugar mais restrito, porque quando a gente quer chorar, a gente não quer chorar na frente dos outros. Quando a gente está angustiado, a gente quer se derramar, a gente não quer se derramar. Então Jesus pediu para eles assim, ó, faz o seguinte, vocês orem aí, que eu vou ali na frente orar. E Jesus vai orar, e naquele momento de angústia, ele sua sangue, seus poros estouram, tamanha aflição. E ele volta para ver os caras, e os caras estavam dormindo. Ele fala, pô, vocês não conseguiram ficar do meu lado, vigiar comigo nem uma hora? Orem aí comigo, intercedam aí, porque eu estou angustiado, tô mal. E ele vai de novo e ora novamente, naquela aflição, naquela angústia. Jesus sentindo sozinho, volta, olha para os caras dormindo de novo, cara. E Jesus fala, vocês têm que vigiar, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, por favor, vamos orar. E Jesus vai de novo. Pedir conforto ao Pai, pedir consolo. Na terceira vez que ele vê os caras dormindo, cara. Marcos capítulo 14, versículo 41 a 52, a condensação desse texto fica assim. Jesus chega e fala, basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes que tinham sido mandados pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e prenderam Jesus. Jesus reclama um pouco, fala, por que vocês estão me prendendo aqui no meio da noite? Eu sempre tive com vocês ensinando o tempo todo. Mas Jesus tem consciência e fala, isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Ele largou o lençol e fugiu nu. Você pode imaginar essa situação? O tamanho da angústia. O que eu quero fazer é tentar mergulhar você, tentar mergulhar a gente do tamanho dessa angústia para a gente perceber como é que a tempestade chegou. Meu irmão, o sonho se desfez. O sonho nutrido 3 anos
O sonho da libertação do povo se desfez. Jesus estava vivendo as suas horas finais e os discípulos estavam vendo desmoronar o sonho de uma vida. O sonho, o que era, não é mais. A expectativa do que iria acontecer foi por água abaixo. Tudo o que a gente sonhou, tudo o que a gente pensou, tudo o que podia ser, toda a nossa esperança caiu por terra, desabou. 3 anos de vida intensa se acabaram. Foi jogado fora. Acabou. Jesus está preso. Todo mundo foge. E o menino que tentava olhar, esse menino, depois a gente vai entender quem é esse menino, mas esse menino que tentava olhar as coisas, cara, como é que tá na cabeça de um menino que vai enrolado no lençol, nu, para acompanhar os caras? O pessoal vai prender o menino, cata o lençol e corre. Imagina a bundinha dele no meio da noite indo embora, correndo peladinho. Vai embora. Mas esse texto revela algumas coisas que quando a tempestade chega é importante a gente lembrar. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua vida, num ambiente micro, talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua vida num ambiente macro. A gente vai falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para você é que ter medo durante a tempestade não é falta de fé. Ter medo quando o tempo fecha, quando a tempestade chega, não é falta de fé. Para eu entender esse momento de Jesus, eu só consigo entender, nessas horas a poesia, ela me ajuda muito a entender, principalmente a poesia em forma de música. E o grupo Rosa de Saron, uma banda dos nossos irmãos católicos, uma banda muito boa, ela tem uma música chamada Angústia Suprema. Eu queria ler para você que ela descreve o tamanho da angústia de Jesus naquele momento. A letra diz assim, mais ou menos: eu imagino o seu olhar, eu o procuro no tempo, a última noite entre nós, angústia ao extremo. A sua alma entristeceu, a companhia adormeceu, só a lua a iluminar a angústia de um homem-deus. Ele prostrou-se em terra. Ele exprimiu as suas aflições. O anjo o consolava e a tristeza o abalava. Foi lá na solidão a sua maior dor. Suor, sangue, angústia e amor. A sua fé venceu a dor. Ao seu destino, ele se entregou. A salvação seria tal qual o Deus Pai queria, repleto de amor, sangue transpirou. Essa música para mim é muito importante porque ela fala dessa angústia de Jesus e eu quando ouço essa canção, e se você não conhece, na descrição da nossa live tem o link dessa canção e de uma outra canção que a gente vai usar, depois você pode clicar para ouvir, tá bom? Essa canção para mim ela é tão fiel, porque no versículo 34 de Marcos 14, Jesus diz assim: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Fiquem aqui vigiando comigo. Jesus estava sentindo algo de morte. Jesus estava sentindo algo tremendo, uma angústia muito grande. E quando eu olho para isso, olho para a nossa vida, eu percebo que durante a tempestade, o medo ele surge com força. E pode ter surgido nos últimos dias, com o aumento da crise de saúde sanitária no Brasil, talvez o medo tenha subido com um monte de casos, um monte de situações que tenham acontecido perto de você, a angústia tenha subido demais no seu coração, e o medo talvez tomou conta. E eu quero dizer para você que quando a tempestade se abala sobre nossa vida, não há nada de errado em ter medo. Não há nada de errado em ter medo do Covid. Não há nada de errado em ter medo dessa pandemia do jeito que ela está se estabelecendo.
Isso não é falta de fé. É sensatez. É lucidez. É amor à própria vida. Não há nada de errado em você ter medo de pegar essa doença, de você agonizar sem ar, de você ter que ser internado no hospital e ficar abandonado sozinho, deixar seus filhos, amigos, irmãos, as pessoas com quem você ama e ficar completamente sozinho. Não há nada de errado em você ter medo disso. Isso não é falta de fé. Se você está assim, se sentindo assim nessa manhã, isso não tem nada de errado. Eu digo isso para você com tranquilidade. Mas o que é falta de fé, então? Falta de fé é ter medo de morrer. Isso é falta de fé. Ter medo de morrer. Não acreditar na vida pós-morte. Isso é falta de fé. Falta de fé é ter medo do diabo. Isso é falta de fé. Falta de fé é ter medo de assombração, medo de fantasma, medo de ir para o inferno, medo de Deus. Isso é falta de fé. Falta de confiança. Falta de confiança em Deus. Isso sim é falta de fé. Percebe? O medo, ele é saudável. Eu lembro até que a Fabi, na pregação dela no ano passado, ela falou sobre o medo. O medo nos mantém em estado de alerta, nos avisa dos perigos. O medo é um elemento indispensável para uma vida cautelosa e responsável. Mas já o medo que nos paralisa, que vem da covardia, é uma outra coisa, é um outro tipo de medo, ok? Nós não vamos abordar agora. Mas eu quero dizer que o medo, ele faz parte da minha e da sua vida. A falta de fé não deveria fazer. A primeira coisa, então, que eu quero que você guarde nessa manhã é isso. Ter medo durante a tempestade não é falta de fé. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse nessa manhã é que você entender que Jesus respondeu à tempestade com uma espiritualidade consciente e não com uma espiritualidade mágica. Um grande problema que nós temos hoje, frente a essa pandemia, frente a essa situação toda de doença, frente a hospitais entrando em colapso, frente a tudo isso, é que muitas pessoas olham para as promessas bíblicas e tentam encaixar essas promessas na nossa realidade. Textos como: nenhuma praga chegará à sua tenda, mal algum te afetará, você pode tomar o veneno que ele não te fará mal, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger. E aí a gente olha e lê esses textos como um reforço e a gente pensa: mas por que isso acontece comigo e não acontece com o outro? Será que isso é mesmo verdade? Aí a gente tenta começar, aí vem as pessoas com seus pensamentos, começar a tentar encaixar essas promessas de triunfalidade, de proteção e de invulnerabilidade na nossa vida. Não é verdade? Eu tenho certeza que você recebeu um versículo nesse tempo aí de angústia, que você recebeu um texto bíblico falando que Deus vai proteger, que Deus vai cuidar, e lá no fundinho você pensou: mas por que Deus cuidaria de mim? E a minha vizinha pegou, o filho dela pegou e morreu, e você questionou. Não é verdade? Fala que não é verdade. Lógico que é verdade. Algumas pessoas começam a tentar fazer malabarismos teológicos para que os textos e essas promessas sejam adequados à nossa realidade, que o que parece que não é adequado à nossa realidade. Quantos cristãos pegaram essa doença? Quantos pastores estão morrendo? Por quê? Não funcionou para eles e funciona para a gente? Funcionaria para a gente. Aí nós entramos com um componente muito especial. Como que a religiosidade trabalha isso? Ela trabalha que os textos funcionam, ela trabalha que essas promessas são para você, ela trabalha que a sua casa está blindada, que mal algum chegará à sua tenda, que o Senhor te protege, que o sangue do Cordeiro está protegendo a sua residência. E se por acaso um ponto sair fora, por exemplo, alguém pegar, se pegou, é porque você não teve fé. E aí a religiosidade trabalha com a culpa e com o medo. Então, se você fizer a campanha, se você ler a Bíblia, se você fizer direitinho, se você fizer os dias de jejum, se você fechar, estiver sob a proteção espiritual do pastor tal, sob a cobertura espiritual do apóstolo tal, se você estiver indo na igreja todo domingo, frequentando os cultos online, mal algum chegará à sua tenda. Se você tiver fé, essa palavra faz efeito para você. Agora, se você pegou, é porque você não teve fé. Então, religiosidade trabalha com medo e com a culpa.
Que aí quando você não consegue, você é culpado, porque quem falhou foi você, porque Deus jamais falharia nas suas promessas. Não é isso? Então a religiosidade ou trabalha com a culpa e o medo, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, ou trabalha com uma solução mágica. O que é a solução mágica? A solução mágica vem da espiritualidade mágica. É infantil, fantasiosa. É a teologia da exceção. Deus me conhece. Eu sou ungido do Senhor. Sou servo do Deus Altíssimo. Nenhum mal vai chegar à minha tenda. Não vai acontecer comigo. Mas, meu irmão, está acontecendo com um monte de gente. Não, mas para mim, Deus vai abrir uma exceção. Não, comigo isso não vai acontecer. Porque Deus é o cara... Porque eu sou fiel. E aí a gente começa a tentar achar que Deus vai sempre abrir exceções pra gente. E aí a gente começa a entrar numa noia, que a gente ouve uma notícia, tem sempre um remedinho novo. Tem sempre um kit Flambers, um tratamento precoce. Não, porque se fizer isso não vai dar, não vai pegar. Eu oro e tomo azitromicina, Flambers, sei lá o nome do bagulho, que eu não vou pegar. E vai dar tudo certo. Tem sempre um tratamento revolucionário, um sprayzinho, um remédiozinho, um remédio que sempre usavam e que aí a gente entra no cenário, no pior cenário que eu vejo hoje, que é a teoria da conspiração, que a mídia não quer que a gente conheça, que a indústria farmacêutica não quer que a gente conheça, porque os meios de comunicação não querem que a gente saiba que tem uma solução super simples. Eles querem é que as indústrias de vacina ganhem muito dinheiro. Por quê? Porque se não tem vacina para AIDS até hoje, por que eles conseguiram uma vacina tão rápida? Eles não resolveram o problema do câncer até hoje. E aí resolveram essa doença tão rápida. Meu irmão e minha irmã, a gente está começando a ouvir pessoas que não têm o mínimo gabarito para falar. Só porque tem um pouco de convicção, acham que são especialistas. Hoje de manhã chamou minha atenção um vídeo, e o vídeo dizia assim: nova droga elimina Covid em Manaus. Eu falei, cara, mais uma teoria, mas tudo bem, eu vou assistir um pedacinho para ver qual é a situação e tal. E aí era engraçado, porque era um repórter entrevistando um médico, que o médico estava pesquisando e ele ia mostrar como que essa nova droga de um experimento que veio dos Estados Unidos, e é fato esse remedinho que eles testaram, mas não teve comprovação nenhuma. Só que é o seguinte, o cara criticava a Associação de Medicina Nacional, porque o presidente da Associação de Medicina Nacional era um ginecologista. E ele falava, dos ginecologistas, só 29% dos remédios que os ginecologistas usam tem comprovação científica que funciona. O nosso ministro da Saúde é um cardiologista. Apenas 11% dos remédios que um cardiologista usa no Brasil tem eficácia. Só que o cara é um oftalmologista. O cara é um oftalmologista. Por causa dessa teoria de conspiração, por achar que tem sempre algo revolucionário, que as pessoas estão se dividindo. O medo está dividindo e está gerando raiva, porque você tem raiva das pessoas que postam coisas avessas à sua realidade. E tem pessoas que não conseguem se conter, tem pessoas que são sensatas, que aí eu não falo, eu não comento, eu não posto. Mas tem pessoas que não aguentam, a raiva é tanta que começam a guerrear online. Começam a escrever e afrontar pessoas online. Começa a ter uma guerra e as pessoas de um lado e do outro se dizem cristãos, mas não tem nada de Cristo. Aí vem a frase da música que a Raíssa cantou: se eu digo que eu quero andar como ele, viver como ele, será que eu tenho noção do que isso significa? O medo tem feito pessoas terem comportamentos extremamente destrutivos e irracionais. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Está fazendo sentido aí? Se não, escreve aí, por favor. A Rosana está dizendo aqui, eu ouvi
muito pessoas encaixando versículos para justificar a religiosidade durante essa pandemia. É o que mais tem e é o que mais se recebe em corrente, essas coisas. Por isso que no grupo, nosso grupo do Face, a gente não propaga corrente. Face não, do WhatsApp, a gente não propaga corrente. A gente abole. O bando de informação falta e um bando de tentativas de formular, tentativas de fazer aquelas coisas se encaixarem. Agora, pensa essa situação que eu estou te descrevendo aqui para os discípulos e para esse menino que fugiu nu. Olha na perspectiva dele. Não deveria ser muito... Na verdade, deveria ser muito difícil para os discípulos interpretarem essa situação. Pensa junto comigo. É uma situação onde tudo estava indo em linha reta, tudo estava indo perfeito. Aí você pode fazer paralelos com a sua vida. Emprego indo em linha reta, dinheiro entrando, aquisições, conquistas, tudo indo em linha reta, tudo indo bem. E aí, de repente, eles começam a enxergar uma situação em que aos próprios olhos Deus deveria estar agindo de um jeito diferente. Mas Deus parecia omisso, Deus parecia inerte. É olhar para uma situação de necessidade e questionar Deus. Você não vai fazer nada, Deus. Você perdeu o controle das coisas. Esse aqui, ele é ungido do Senhor. Você vai deixar ele ser preso? Eu acho que talvez foi nessa perspectiva que Pedro seguiu Jesus até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo espancado e acusado falsamente. Pedro estava querendo assistir, talvez boquiaberto, falando assim, cara, como é que pode deixarem Jesus nessa situação? E aí, quando a gente não entende como é que as coisas funcionam, nosso coração começa a se afastar um pouco de Deus, a gente começa a questionar a Deus o porquê disso. E a gente começa a achar que Deus é omisso, que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para nada, que Deus não está nem aí para a morte das pessoas, para o sofrimento das pessoas, para a tempestade que se abate sobre nossa vida. A gente começa a olhar e falar, ô Deus, acorda! Até quando você vai me deixar sofrendo? Nós tratamos Deus como se ele fosse irresponsável, como se ele não soubesse o que está acontecendo no mundo inteiro. Como se ele não soubesse o que está acontecendo na nossa vida, como se ele não soubesse o que está acontecendo no nosso coração, o tamanho da dor que eu estou sentindo, o tamanho do sofrimento que eu estou sentindo. E aí a gente se coloca numa posição diabólica, a gente se coloca na posição de, se eu fosse Deus, se eu fosse o Senhor, se eu fosse Deus, jamais que Jesus ia passar por isso. Se eu fosse Deus, eu mandaria uns anjos aí para arrebentar a casa do sacerdote e aí acabar com esses caras que estão acusando falsamente. Se eu fosse Deus, eu mandaria uma cura mundial para o Covid. Se eu fosse Deus, eu não deixaria as pessoas passarem nessa situação. Se eu fosse Deus, se você estivesse me ouvindo, tu resolveria isso aqui em 2 tempos. Se eu fosse Deus, essa tempestade sobre a minha vida teria dissipado. A gente se coloca no lugar de Deus. Quando a gente faz isso, a gente rompe o status de criatura e a gente se julga mais competente do que Deus. A gente se julga na postura de aconselhar a Deus. Você tem esse reflexo na Escritura. Em Marcos mesmo, capítulo 4, 35 a 40, tem um episódio em que Jesus está cansado, dormindo no barco, e aí eles estão indo no barco e de repente as ondas começam a ficar super altas. E esses caras eram pescadores, esses caras sabiam velejar naquela situação, mas ficou muito alto, de repente eles acordam Jesus e sacodem Jesus, tiram Jesus do seu sono e falam, ei Jesus, você não se importa se a gente morrer? Percebe? Você perdeu o controle das coisas, Jesus, você não sabe o que está acontecendo. Você não liga se a gente morrer? Talvez se Jesus fosse mais duro, ele ia falar assim, não ligo se vocês morrerem. Porque quando vocês morrerem, vocês vão viver comigo na eternidade. Porque a vida não é só isso aqui. Mas Jesus, ele é polido e ele chega e fala assim, por que vocês estão com tanto medo? Vocês estão com medo de morrer? É medo de morrer? Você está com tanto medo de morrer porque você se apegou demais a essa vida. Porque o melhor da nossa história está por vir, não é o aqui. Aqui é uma parte muito boa, mas o melhor está por vir. Eu te faço essa pergunta agora aí na sua casa. Você tem medo de morrer? Ah, eu tenho medo porque eu vou abandonar meus filhos. Deus não é capaz de cuidar dos seus filhos?
Tem medo de morrer? Você tem falta de confiança para onde você vai? Isso é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer. Jesus acorda e fala para os caras: vocês ainda não têm fé? Até quando eu vou ter que aguentar vocês me sacudindo para fazer o que vocês querem? Até quando eu vou ter que aguentar vocês me acordando para suprir a vontade de vocês? Até quando vocês vão ficar nessa onda de que eu tenho que fazer tudo o que vocês acham que eu tenho que fazer? E quando a gente fica nessa vibe, achando que Deus só tem que fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, nós ficamos extremamente frustrados e amargurados. Mas se você é um cara conectado com a Escritura, se você é uma pessoa conectada com a Escritura, você vai falar assim: mas pastor, e os salmos de lamento? Nos salmos de lamento, eles sempre questionam a Deus. Até quando, Senhor, se esquecerá de mim? Até quando? Vem e livra-me dos meus inimigos. Sim, os salmos de lamento sempre começam assim, mas terminam como? Todavia me alegrarei no Senhor. Lembra-se do Senhor, Israel. Põe a sua confiança em Deus. Todo salmo de lamento termina com adoração. Mas os nossos lamentos, nesse meio da tempestade, não terminam com adoração que converte o nosso coração a esperar. Nosso lamento tem terminado com frustração, porque Deus não faz o que a gente gostaria que fizesse. A gente está pautando nossa vida numa espiritualidade mágica. Nós queremos que Deus inverta a realidade por nossa causa, para que Ele possa gerar para mim privilégios e exceções. Não, eu posso sair de casa, porque Deus vai cuidar de mim. Não, eu posso andar sem máscara, porque Deus vai cuidar de mim. Nós nos colocamos como especiais, como centro de toda a atenção. E Deus vai abrir uma excepcionalidade. A tempestade pode estar passando por todo mundo. Mas sobre a minha vida, não, Deus, o Senhor tem que abrir uma excepcionalidade para mim. Porque para mim tem que ser diferente. Por que para você tem que ser diferente? Porque você dá o dízimo? Porque você faz a oração da manhã e a oração da noite? Porque você faz mentoria e você participa do grupo online? Quando a tempestade vem, ela pega todo mundo. Essa postura de indignação não é a postura de uma pessoa madura. Essas pessoas que aderem à espiritualidade mágica têm Deus como um gerador de condições de excepcionalidade. E para Jesus, isso é uma espiritualidade mágica de sugestão diabólica. É, de sugestão satânica. Sabe por quê? Porque quando você pega lá em Marcos, quando ele vai para o deserto ser tentado, depois de um bom tempo o diabo vem para tentá-lo. E o que o diabo fala? Você está com fome, Jesus? Estou vendo aí que você está sofrendo. Pega essa pedra, transforma ela em pão. Jesus responde com Deuteronômio 8, versículo 3, que fala: nem só de pão viverá o homem. Tempos depois, o diabo chega para Jesus e fala assim: cara, faz o seguinte. Ele cita o Salmo 90 ou 91. Ele cita o Salmo e fala assim: olha, sobe no pináculo do templo e se joga de lá. Porque Deus vai abrir uma condição de excepcionalidade para você. Porque no Salmo está dizendo que Ele dará ordem aos seus anjos para te segurar, Jesus. Ele dará ordem aos seus anjos para te segurar. Você não vai cair. Sabe o que Jesus responde? Deuteronômio 6,16. Não ponha o seu Deus à prova. Não ponha o seu Deus à prova. E aí o diabo não satisfeito, ele mostra todos os reinos do mundo e fala assim: se você dobrar o joelho para mim, eu vou te entregar isso aqui tudo é meu, eu te dou. Jesus responde com Deuteronômio 6,13. Adorarás ao Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus, no meio da tempestade, 40 dias de fome, o bicho pegando, ele não negociou seus valores, ele não atentou contra Deus, ele não usou uma espiritualidade mágica, ele respondeu com uma espiritualidade consciente: eu posso estar nessa tentação, eu posso estar nessa tempestade, mas Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. Deus não mudou. E se aquela promessa que era para Jesus no Salmo 91, se qualquer mal que ele sofresse, Deus daria ordem,
Olha o que aconteceu na cruz. Como encaixar isso, então? Não é bem por aí. Não é assim que as coisas funcionam. As exceções estão na prerrogativa de Deus. Ele faz as exceções que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele quer. E não cabe a mim julgar o porquê Ele faz ou deixa de fazer. Não cabe a você julgar se Ele faz ou deixa de fazer. O importante é você ter uma espiritualidade ética. Que essa que é a espiritualidade que aprendemos com Jesus. Uma espiritualidade responsável. Uma espiritualidade que usa máscara. Uma espiritualidade que usa álcool em gel. Uma espiritualidade que não aglomera. Que toma vacina. Que respeita os que não podem ficar em casa. Que cuida das pessoas que estão ao seu redor. Isso sim é uma espiritualidade ética e saudável que a gente aprendeu com Jesus. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que quando a gente olha para a situação, olha para as tempestades sobre nossa vida, olha para o medo que a gente percebe que o universo ele é indiferente moralmente a nós. As coisas que acontecem no universo, pandemia, doenças, elas são indiferentes, elas moralmente são indiferentes. Elas pegam todas as pessoas. Pega uma, pega outra, ela não escolhe. O vírus não escolhe, vou pegar esse aqui porque esse aqui está no grau. Não! Quantas pessoas vocês ouviram falar que pegaram e não tiveram nada, e pessoas que pegaram e foram na porta da morte e voltaram, outros que não conseguiram voltar? Percebe? O universo é moralmente indiferente a nós. E muitas vezes ele é hostil a nós. Por quê? Porque o universo clama pela redenção dos filhos de Deus e ele geme. Ele é hostil a nós, Paulo já disse. E isso nos faz perceber extremamente vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis às tempestades do universo, do mundo, da vida. E não há o que fazer. Só que o texto ele é muito rico e acrescenta algumas coisas para nós, que eu acho que é muito importante, que vai ser um divisor de água na sua espiritualidade. Versículo 41 e 42 diz assim, que ao Jesus levantar, da última vez que ele orou e viu a decepção dos caras dormindo, ele fala, basta, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se, vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Percebe? Jesus teve sua aflição, suou sangue, sofreu, mas chegou a hora de encarar a tempestade. Ele encara com uma espiritualidade ética. Ele encara de frente. Ele vai, em outros evangelhos você percebe que ele vai ao encontro de Judas. Ele encara o desafio. E aí, você precisa decidir. Você precisa decidir se Jesus é um robozão que vive prevendo o futuro e por isso não se abala com os acontecimentos porque ele é Deus. Ou se ele é aquele cara que está no versículo aí de cima. Ou se ele é aquele cara que estava se sentindo abandonado com uma tristeza de morte, suando sangue. Que Jesus é o Jesus que você crê. Muitas pessoas têm dificuldade. Quando a gente fala que Jesus passou um sofrimento, fala assim, mas ele era Deus. Mas ele era Jesus. Mas esse mesmo Jesus, você percebeu ele reclamando, eu estou com uma angústia de morte sobre mim. Suando sangue. Ou você vai encarar esse Jesus que, não, vamos embora, vamos encarar a situação, pá, vem, é isso mesmo, vamos. Muitas vezes a gente enxerga Jesus como sem sentimentos, sem sentir dores, sem sentir o peso, como se você soubesse o tamanho do seu sofrimento, que Jesus não soubesse nada sobre o sofrimento. Que você soubesse o tamanho da sua angústia, mas que Jesus não soubesse nada sobre angústia. Que você soubesse muito sobre dificuldade financeira, dificuldade de realizar sonhos, e que Jesus não tivesse nenhum problema com isso, e que Jesus não sentisse isso. Você precisa decidir que Jesus você acredita. A conclusão que eu chego quando eu leio esses dois textos, eu percebo que ele era tão gente como você e eu. Jesus era tão gente como eu e você. A diferença é que ele não procrastinou. Ou como a Lídia gosta de dizer, ele procrastinou a procrastinação. Jesus vê uma situação, ele não fica, ele vai e encara, ele está sofrendo, ele está angustiado, ele busca auxílio em Deus, os anjos vêm, o consolam e ele vai ao encontro
Tenho que enfrentar essa situação. Quantas situações, de tempos em tempos, armam tempestades na sua casa, na sua família, porque você não teve coragem de tocar no assunto, de resolver aquela situação. E aí a tempestade, o tempo fecha, a tempestade vem, aí se abre, depois a tempestade fecha, o tempo fecha, a tempestade vem, e de tempos em tempos você visita essa tempestade, porque aquele assunto você não quer tocar, aquela situação você não quer mexer, aquela área você não quer entregar, aquela situação, não. Isso não. E as tempestades entram no ciclo, elas vão e vêm, de forma mais frequente, porque elas sempre virão. Mas são sob os mesmos motivos. Nós precisamos aprender com Jesus a chorar no tempo de chorar e a enfrentar a situação, sabendo que a gente vai ser consolado, não por uma espiritualidade mágica, não numa teologia de exceção, mas numa perspectiva de que o Deus nunca nos abandona, nunca sai do nosso lado, mesmo no momento mais difícil, a gente nunca é abandonado. Amém? Você pode dizer um amém aí na sua casa sobre isso? Você nunca é abandonado. Você nunca é deixado de lado. Deus está sempre do seu lado. A terceira coisa que eu gostaria de falar para você nessa manhã. A primeira foi que não tem problema em você ter medo durante a tempestade. Ter medo durante a tempestade não é falta de fé. A segunda coisa é que Jesus respondeu à tempestade com uma espiritualidade saudável, não com uma espiritualidade mágica. E a terceira coisa que eu quero falar para você nessa manhã é que os discípulos responderam à tempestade fugindo. Os discípulos responderam à tempestade fugindo. Quando o tempo fecha, guarda isso. Se você não guardar nada na sua vida dessa mensagem, quer uma coisa para você anotar? Anota isso. Quando a tempestade vem, filhos adultos se torna responsável. Vai ao encontro. Filho infantil pede para o papai resolver as coisas. Guardou isso? Quando a tempestade vem, filhos adultos assumem o protagonismo, se tornam responsáveis. Filhos infantis estão sempre voltando para a casa do papai para pedir para que o papai resolva as coisas. Não assumem o protagonismo, não encaram suas batalhas. Muitas vezes nós nos tornamos filhos infantis e não tomam protagonismo na sua vida. Que estão sempre recorrendo ao papai, ou papai físico, mamãe física, ou pedindo a Deus para resolver o problema porque você não quer se envolver, porque você não amadureceu o suficiente. Por exemplo, nessa canção que eu vou ler para você agora, ela narra a história, narra uma situação onde um filho adulto, maduro, decidiu assumir o protagonismo em meio à sua dor. Essa música é de uma banda americana chamada Casting Crowns. Tem uma tradução em português, que a gente até cantou na comunidade, mas eu prefiro a tradução da letra em inglês, que a música se chama Te Louvarei Nessa Tempestade. E a música diz assim: eu tinha certeza que agora, Deus, você teria chegado e enxugado nossas lágrimas e salvado nosso dia. Mas novamente eu digo amém e ainda está chovendo. Com os sons de trovão, eu mal posso ouvir sua voz sussurrando através da chuva, eu estou contigo. E quando a sua misericórdia cai, eu levo as minhas mãos e louvo ao Deus que dá e tira. Eu te louvarei nessa tempestade e levantarei as minhas mãos por você ser quem você é e não importa onde eu esteja. Toda lágrima que cai, toda lágrima que eu tenho chorado, você segura em suas mãos. Você nunca sai do meu lado. E ainda que meu coração esteja partido, eu te louvarei nessa tempestade. Eu me lembro quando eu tropecei no vento. Você ouviu o meu choro e me ergueu novamente. Minhas forças quase se foram. Como eu posso continuar se eu não posso te achar? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Essa música para mim, ela expressa muito da atitude de uma pessoa madura que está no meio de uma tempestade.
que não perde a confiança em Deus, não questiona vaziamente a Deus, mas entende que mesmo no meio da tempestade, eu louvarei, porque Deus não sai, Ele nunca me abandonou, Ele não mudou. O Ed René diz assim: a resposta que devemos dar ao medo não é a expectativa de soluções mágicas por parte de Deus, e sim a postura adulta, responsável, cautelosa, cuidadosa de si mesmo e do mundo. Essa é a nossa resposta que devemos dar ao mundo. Se você pautar a sua vida sobre exceções, sobre excepcionalidade, presta bem atenção. Se Deus abrisse exceção para Jesus, por Ele ser o ungido do Senhor, por Ele ser o escolhido, e abrisse a exceção, nós não teríamos a nossa salvação. Foi o fato de Deus não abrir exceção que nos deu salvação. Foi o fato da gente não saber o que está acontecendo, o fato dos discípulos não saberem o que está acontecendo, e aí a gente questiona: Deus, por que isso? Deus, como você consegue deixar uma coisa dessa? Mas Deus estava com um plano totalmente mais alto, mais profundo, era o plano da salvação da humanidade. E se Deus fizesse a sua vontade, fizesse a vontade dos discípulos, isso não teria acontecido, nós não seríamos salvos, não teríamos a redenção, Jesus não teria morrido em substituição aos nossos erros. Você percebe? Então, muitas vezes, quando você clama por uma excepcionalidade, clama para que Deus abra um espaço de exceção, você não está vendo o que Deus está fazendo no todo. O nosso Deus está operando no todo. Ali, um mal a um inocente estava ocorrendo aos nossos olhos, mas Deus estava trabalhando em algo muito maior. Talvez você esteja olhando para o lado, a angústia esteja chegando, o mal pode estar, mas você não tem a visão de Deus. Deus pode estar fazendo algo muito maior. Cabe a nós exercitar a nossa confiança e a nossa fé. Exercitar a nossa confiança em Deus. Exercitar a nossa fé. Eu sei que você pode estar com medo. Tudo bem ter medo. Eu sei que você pode estar angustiado por causa do aumento de casos, por causa da situação nos hospitais, por causa dos feriados sanitários, a pausa sanitária. Eu sei que você pode estar angustiado porque às vezes você vai achar assim, a coisa está ficando pior. O nosso Deus não mudou. Mantenha a tua confiança em Deus e responda às demandas da Covid como você pode, usando máscara, usando álcool em gel, tentando evitar o contato com pessoas, protegendo a si e as pessoas. Faça isso e mantenha a tua confiança em Deus. E se você morrer? Se você morrer, Jesus estará de braços abertos esperando você. Ah, mas o que eu vou perder aqui? O que eu vou... Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que eu não vou ficar morto. Eu vou viver novamente. Eu vou ressuscitar. Por quê? Porque está escrito, porque Jesus disse, está na Bíblia e eu creio. Mas não é por causa disso que eu vou viver irresponsavelmente numa espiritualidade mágica. De jeito nenhum. Eu vou viver como tem que ser vivido. Eu vou honrar Jesus por tudo que Ele me ensinou. Mas se Ele decidir que a minha hora chegou, amém. Vou abraçá-lo, porque eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo do porvir. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo do inferno. Porque eu sei em quem tenho crido. E também sei que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Está alcançando aí, querido? Você está alcançando o que eu estou querendo te dizer? Você está alcançando? Sai da polarização. Sai da teoria da conspiração. Viva firme e creia no seu Deus. Aleluia. Creia em Jesus Cristo, porque Ele não mudou. Se Ele não mudou em 1000 anos, em 2000 anos, em 3000 anos, em 10.000 anos, Ele não vai ter mudado de um ano para cá, depois que começou a pandemia. Amém?
É esse Jesus que a gente deve entregar a nossa vida, entregar a nossa confiança e dizer: eu não quero mais viver sobre a minha própria proteção, não quero viver sobre a minha próprio controle. Eu quero abrir espaço para que você reine sobre mim e depositar toda a minha confiança em Ti. Ele está disponível, Ele está de braços abertos, esperando a gente. Eu quero orar com você nessa hora, para que Deus te ajude a lidar com o medo e reforce a sua esperança nele, reforce a sua confiança, que te dê senso ético de se cuidar e cuidar dos outros, de não ficar abrindo exceçãozinha à toa. Anda na segurança. Não tenha medo de perguntar se a pessoa que vai na sua casa ou que você precisa fazer uma visita, se ela tem se cuidado. Não tenha receio. Isso é ser prudente. Percebe? Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua confiança e que te ajude a lidar com medo. Se você está precisando dessa oração, feche os olhinhos, vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ensine a esses meus irmãos que precisam dessa oração, que identificaram isso, que aprendam a lidar com o medo e com a angústia, que aprendam a lidar com essas circunstâncias, assim como você lidou no Getsemane. Que haja momentos de choro, mas momentos de confiança, momentos de consolo. Em nome de Cristo, fortaleça a nossa confiança no Senhor. Fortaleça a nossa fé. Ajuda a gente a crer mais. Firma a gente nos teus caminhos. Que a gente não possa ser abalado pela quantidade de notícias, pelos videozinhos que a gente recebe, ou porque alguém perto da gente pegou. Que a gente possa manter a confiança no Senhor acima de tudo. E que o Senhor cuide de todos os queridos nossos que pegaram, porque eu sei que o Senhor tem um plano muito maior. Não cabe a nós determinar as exceções que você faça. Nós confiamos na sua sabedoria. Confiamos que o Senhor tem sabedoria para fazer as escolhas corretas. Renova a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você, querido, que talvez está precisando rever a sua postura como discípulo de Jesus, eu quero dar um tempo para você refletir. Eu quero que a produção coloque aquela canção que eu citei, que a Raíssa tocou. Não sei se ela vai acertar, porque está por número ali. É a primeira ou a segunda, isso ela vai saber. E aí eu quero dar um tempo para você refletir enquanto você escuta essa letra. O que é ser cristão? O que é ser discípulo? E como tem sido a sua vivência como seguidor de Jesus? Depois a gente volta para a gente orar novamente. Bem? Vamos lá.